Esporte N1, mais uma vez, contando com você, estamos na sua companhia. Olha, descontraídamente, você sabe que a gente vai falar de esporte. Aliás, o Esporte N1 é eclético. A gente não fala só de futebol, não vai falar só de futebol. Nós vamos debater aqui, em vários programas, várias modalidades de esporte. E a gente quer contar com você, claro, você nos acompanhar, você só não pode dar a sua opinião agora, direto conosco, mas depois você vai conseguir nos ver e opinar também. Olha, o portal é N1, norte1.com.br, já sabe, né? Você vai estar conosco. Hoje, os nossos convidados aqui, que eu vou já apresentar para você, são, inicialmente, presidente do Manaus. Você sabe quem é? Mitoso, que quase subiu à segunda divisão. Aliás, eu tive uma discussão com ele, no bom sentido. Ô Mitoso, o que é que faltou para a gente subir para a segunda divisão? Aí, evidentemente, que ele reportou alguns assuntos interessantes, principalmente a parte financeira, que é muito difícil, a gente sabe disso. A arena ficou pequena naquele jogo. Então, vamos começar. Mitoso, muito obrigado por estar aqui conosco. E o Manaus, como é que está dentro do campeonato? Olha, tem um assunto aí que eu vou tocar, que eu sei que o Manaus está na justiça. Tudo bem contigo? Tudo bom, Chagas. O prazer todo é meu, nosso, de estar aqui com você, com seus amigos, com os amigos que lhe acompanham aí no portal N1, nesse programa novíssimo e que tenho certeza que já é um sucesso. Nós estamos no programa 2 e eu até me sinto honrado de estar aqui, sendo um dos primeiros convidados a estar aqui contigo para a gente bater um papo sobre esporte de uma maneira geral. Não só futebol, mas estou aberto para falar também de esporte de uma maneira geral. Exato. E olha, outra pessoa que vai participar conosco, você que é de Manaus conhece, já ouviu, aquela voz muito importante, pare e escute. Sabe quem está falando? Jaime José Barreto. E aí, seu Barreto, tudo bem? Prazer em recebê-lo, muito obrigado. Agora tudo bem, estou aqui nessa casa, não é? Vendo que realmente continua a haver um grande frisson em torno do esporte e da comunicação, através dos streamings, da mídia e esse portal que realmente está movimentando o nosso estado, a nossa cidade, o norte do país. Então é com grande satisfação que eu estou aqui e tranquilo ao lado do Mitoso, que é gente da casa, é nosso amigo e evidentemente nos deixa muito à vontade. Sem dúvida que a gente hoje vai sair do clichê, né? Mitoso, você é presidente do Nacional? Então você já viu como é que é, né? Olha, agora, falando de esporte, falando muito sério, hiperesporte, esse é o caminho. Tudo que você pensar, tudo que você imaginar e que você precisar dentro de modalidade esportiva, hiperesporte. Não tem outro caminho a seguir. Então, você já sabe, hiperesporte é o caminho para todas as modalidades esportivas. Não só o futebol, evidentemente que não. É o boxe, é o tênis, tanto de quadra como o tênis, aquele de mesa, tudo que você pode encontrar. Mitoso, fale-me agora do nosso Manaus. Pois é, né? Nós estamos aí no 10º ano, vamos completar 10 anos, dia 5 de maio de 2023. 10 anos que eu quero crer que tenhamos feito um registro histórico, fazemos parte da história do futebol amazonense. O futebol que estava há mais de 20 anos sem ter uma representação nacional, e o Manaus conseguiu, no seu 6º ano de vida, ascender para uma série que a gente chama sempre assim, sabe, doutor Jaime Barreto, é um acesso à série, porque eu entendo assim que série é A, B e C. Não desmerecendo a D, porque é uma série dificílima, mais de 80 concorrentes, mas é uma série que não tem uma continuidade. Todos os anos são clubes diferentes, então ali é uma série de acesso. E está o Manaus hoje no 49º lugar do ranking nacional, ou seja, dizer que um clube amazonense
estar entre os 50 clubes brasileiros, para nós é de um orgulho santo, mas é de um orgulho realmente que não dá para mensurar, sabe, Chagas? E a gente quer continuar nessa pegada e a gente espera que esse ano a gente possa continuar sonhando, porque desde o início, desde o dia 5 de maio de 2013, nós estamos sonhando com o Manaus avançando e chegar numa série de elite, que é a Série A do brasileiro. E hoje a gente sabe que é muito difícil o futebol amazonense, o próprio campeonato. A gente vai falar disso aqui, das concorrências existentes. Jaime Barreto, como é que você viu essa subida do Manaus, que chegou aonde chegou, e por muito pouco mesmo nós não conseguimos para a segunda divisão, e hoje essas dificuldades, esses entraves que nós temos, não diretamente ligado ao futebol, mas sim a concorrência dentro do futebol do Campeonato Amazonense. Olha, uma coisa, Chagas, que me deixou surpreso durante meus 3 ou 4 anos sabáticos aí, foi o problema de ver o Manaus com torcida. Porque no meu tempo era Nacional, era Rio Negro, era Faste, e nós falávamos internamente que devíamos ter um clube amazonense que reunisse, fosse um catalisador dessas torcidas em termos nacionais, não é? Porque não poderíamos colocar 3, 4, 5, mas um que realmente abrangesse todas essas torcidas, e o Manaus está fazendo isso. Eu acho que é um trabalho bonito do Lindoso, e nós temos a confiança de que esse trabalho tem que continuar e agora vai ser impulsionado mais ainda com uma mídia atuante, levando esse clube para frente, para o alto, porque é o que nós desejamos, todos os amazonenses, mesmo que não são nascidos aqui, mas que têm a alma amazônida. Então eu realmente me coloco ao lado, dou minha solidariedade para que o Manaus realmente nos represente com essa força, esse dinamismo do Mitoso. Olha só, eu quero saber agora do presidente. Manaus está recorrendo judicialmente de quê e por quê? A lei ela é para ser cumprida, né? Todos nós estamos debaixo de uma legislação nacional. E para quem não sabe, ele também é advogado. A gente está um pouco, não estou militando tanto quanto, mas tem o meu escritório, algumas ações, mas a verdade é que quando você entra na política, acaba te absorvendo muito. Aí o pessoal fala até que são duas cachaças que eu tenho, o futebol e a política, né? E a advocacia ficou um pouco de lado, mas não esquecendo, um pouco de lado, ele está ali só em stand-by. E nós, então, verificamos que o Clube Coirmão, na competição nacional da Copa Verde, utilizou-se de uma marca que não poderia estampar em suas camisas, por conta da exigência da Lei Pelé. A Lei Pelé prevê a proibição de empresas de televisão, rádio, enfim, todas elas que têm concessões públicas, elas são proibidas de estampar nos seus uniformes, a marca, a sua marca. Então, o Clube Coirmão entrou com essa marca, a marca de um determinado meio de comunicação, e aí impõe-se a regra. A regra é clara, eliminação da competição da qual participou com a exibição da marca. Então, nós entramos com a representação, a notícia de infração. Estamos aguardando, logicamente, que o campeonato está avançando aí, mas esperamos que, de qualquer maneira, haja uma resposta, ou sim, ou recepcionando ou não, mas que a justiça, pelo menos, nos dê uma resposta. Porque, de outra forma, havendo essa abertura, abre-se um precedente muito grande, a nível de Brasil, porque nós estamos falando de legislação de um campeonato estadual, estamos falando de legislação nacional, uma lei, né, que existe nos comandos constitucionais, que é a Lei Pelé. O interessante também, Mitoso, saindo um pouquinho dessa área, hoje a gente vê o campeonato, de certa forma, deficitário, né? Pela pouquíssima ou quase nenhuma presença de público pagante. Eu sugiro, e já conversei também com o diretor da federação, de que algumas medidas poderiam ser tomadas
para motivar o torcedor, para motivar a pessoa a ir ao campo. Não só gratuitamente, não, mas pagando, motivando, para que o clube tenha receita e possa contratar, trazer melhor. Eu sei o caso da sua equipe, por exemplo, que teve que se desfazer de importantes jogadores por problema financeiro. Claro, você não ia assumir um compromisso que não poderia honrá-lo. Muito certo isso. E hoje a gente vê a necessidade de chamar, de trazer, de buscar o público para que ele participe do jogo. Está pensando também em alguma coisa nesse sentido, presidente? Com certeza. Eu acho que o Manaus, ele tem eu digo que se o Manaus fechasse amanhã, eu acho que o Manaus já fez o dever de casa, que seria estimular o futebol amazonense, que estava bem decadente, digamos de passagem. E aí o Manaus, com a ascensão do Manaus, vieram outros clubes, como Amazonas, JC, RB, Parintins, veio aí, os próprios clubes centenários se despertaram. Nós puxamos a corda. Só em falar disso, Chagas e Jaime, eu acho que nós conseguimos estimular. Agora teve, no momento que estava numa ascendência, aí veio a pandemia. Nós tivemos aqui no primeiro turno, a decisão do primeiro turno, estou falando de decisão de campeonato, primeiro turno, nós tivemos quase 15 mil pessoas na Arena da Amazônia para assistir Manaus e Amazonas numa decisão de primeiro turno, que não acontecia em decisão de campeonato, último jogo. Então, agora voltamos, estamos voltando a uma normalidade, digamos assim. Eu creio que há de sim de voltar a termos aqueles grandes públicos que outrora, pela narração de Jaime Barreto, Chagas Barbosa, a gente ia, eu me acompanhava, porque meu pai é fundador da CLEA, eu me lembro meu pai me atravessando comigo, segurando a minha mão, Parque Amazonense, que as cabines de rádio eram pelo Beco do Macedo, a gente atravessava o campo, meio do campo, para ir para o pavilhão. Né? Então, eu sou dessa época, apesar de não ser muito velho, não, 61 anos, mas a gente via, né, Rio Nice, Rio Negro e Faixa, Nacional e Faixa, grandes públicos, né? Chagas, me permita uma pergunta aqui para o Mitoso. Mitoso, muda a federação, o presidente é outra cabeça, né? Então, eu queria saber se realmente os clubes com o atual presidente, eu estou fora, então é uma pergunta de um leigo, pelo menos nessa questão, mas eu estou querendo me inteirar muito. E como é que está e vocês, como clubes, e o presidente da federação, a federação, enfim, como é que está esse relacionamento? Olha só, é recente, né? O presidente assumiu em janeiro, é lógico que tem muita coisa a ser feita e também não vai conseguir fazer da noite para o dia, do dia para a noite, algo tão substancial. Eu acho que futebol não se faz só com federação. Os clubes estão aí se movimentando, né? O próprio Nacional está aí se reforçando, Princesa de Solimões, tem 2 clubes aí, esses 2 clubes vão nos representar na Série D, estão fazendo um trabalho muito bom. Tem o Amazonas que subiu agora para a Série C, o Amazonas vai ter 2 clubes na Série C. Então, não é só... eu sempre digo que é um tripé. A imprensa é importantíssima, a imprensa esportiva. A gente reclama muito, a gente fala em off aqui, precisa outras rádios, nós temos uma rádio hoje transmitindo jogos, a gente precisa de outras rádios, não preciso nominar, né? Tem aí as rádios webs que estão entrando, né? Começando muitos jovens aí na imprensa esportiva, começando a cobrir os jogos, treinos. Então, assim, imprensa esportiva, federação e os clubes também com gestões importantes, gestões profissionais, trazendo e capacitando os seus profissionais para fazer um bom trabalho. Então, é um tripé, juntos nós vamos fortalecer o futebol. Sem dúvida nenhuma, mas olha, você que vai nos assistir, não esqueça, hein? Você nos acompanha pelo portal N1, e aqui é o Esporte N1, né? norte1.com.br. É isso, né? E como o Mitoso também, eu coloquei o meu carro aqui no estacionamento da peixaria. Você sabe como é o nome da peixaria? Que a gente degusta um peixe maravilhoso? Dallas. Então você já sabe. E aproveita
a ocasião também para dar uma passadinha ali na Hiperesporte, que tem todo o material esportivo que você precisa. Então, não é só futebol, não é só basquete, vôlei, tênis, não. Aliás, a gente vai falar de tudo isso. Aproveitando, manda um abraço para o Francisco, nosso proprietário lá do Hiperesporte, né? Exatamente, do Hiperesporte. Gente da melhor qualidade. Gente da melhor qualidade. Então, a churrasca tem aí a Peixaria Dallas, que a gente vai usar, abusar também, deixar lá. Agora, importante, né? Você falou da competência, da gestão, isto é fundamental. Mitoso, seria muito difícil hoje conseguir uma parceria com os grandes clubes. Por exemplo, eu tenho visto o Flamengo, o Botafogo. O Botafogo, aliás, emprestou um jogador para o Ceará que eu fiquei assustado, porque é um jogador de destaque, e ele emprestou para o Ceará. O Flamengo emprestou agora um jogador também, se não me falha a memória, para o Sergipe. Eu pergunto, esta parceria poderia incrementar também com o Manaus, ou os custos, sendo que os custos seriam do clube que emprestaria, ou é difícil? Olha, aquilo que aconteceu no passado, como o Nacional trouxe na década de 70, todo o time do Atlético Mineiro, inclusive com a comissão técnica, hoje isso não existe mais, se esquece. O que nós temos hoje são parcerias dessa forma, mas acontece que hoje também o atleta ele tem o poder de decisão. O clube não tem mais o poder de mando com relação ao atleta, de mandar, não, você vai para o Manaus. Ele não acontece mais isso. Hoje o atleta tem o poder de escolha. Olha, tem o Manaus, tem interesse por você, tem o São Bento de São Paulo, que tem interesse de você. Ele vai preferir. A figura do empresário. E ainda tem a figura do empresário, que ainda para atrapalhar, às vezes ele ajuda, às vezes atrapalha, dependendo para quem que ele atrapalha e para quem que ele ajuda. Mas eu vejo, Jaime Chagas, que a parceria ela é boa, mas sempre no norte a gente está muito distante, é um centro que só se sai daqui de avião, então ele vai preferir um centro mais próximo, onde ele pode ir de carro, de repente voltar para a cidade, uma ponte aérea e tudo mais, a família, tem tudo isso a ver. Então, não é fácil. E com relação a jogadores que eu perdi, você falou na primeira pergunta, que perdi vários jogadores, hoje a competição é nacional, hoje todo mundo enxerga todo mundo. Hoje todo mundo tem uma câmera na mão, hoje todo mundo sabe tudo que está acontecendo no mundo, não é em Manaus, no mundo. Então hoje, quando nós estávamos aqui muito escondidos em relação ao futebol, porque não tinha futebol, digamos assim, passamos 20 anos aí meio que escorregando, hoje nós estamos na mídia. Então, o que acontece no Manaus, todo mundo sabe. Então, o que a gente fazia de buscar jogadores lá fora para trazer para cá, eles estão vindo aqui e tirando nossos jogadores que estão dentro de um clube que está no 49º lugar do ranking nacional. Tem o tal do scouting, né? Então, do scouting, hoje analista de sistema, analista de jogadores. Então, hoje, todo mundo está olhando todo mundo. Então, eu não perco o jogador porque eu mando embora. Eu perco o jogador porque os caras chegam aqui, não, eu gostei daquele jogador do Manaus, quanto é que tu ganhará? Eu ganho 5 mil. Vem para cá ganhando 20. Aí eu não tenho condição. Não tem como ser. Tá, então, Mitoso, estou dando exemplo aqui. Exato, no tempo antigo, né, do Flaviano Limonge, por exemplo, e que se fundou a federação, inclusive com a participação da CLEA, né, por isso que nós somos tão integrados ao nosso futebol, inclusive nessa parte. Mas no tempo do Limonge havia a figura de um representante do futebol amazonense no Rio de Janeiro, no Sul, que no caso era o jornalista Denis Menezes. Denis Menezes, vivo. O Denis conseguiu muita coisa para o futebol amazonense. Hoje ele está aposentado. O Denis amazonense foi para lá jovem e fez carreira nas emissoras lá do Sul. Mas então, não haveria possibilidade hoje também de nós termos, não sei se um jornalista e tal, mas um representante que pudesse estar por dentro das coisas dos clubes lá no Sul e, enfim, seria pago pela federação, os clubes poderiam participar, mas a federação poderia tomar a frente de ter este representante que fizesse essa busca ativa de jogadores e os incentivasse a vir para o Amazonas para participar aqui conosco. Embora eu tenha uma visão também muito aguçada
em termos de possuirmos técnicos de capacidade para que os meninos do Amazonas pudessem realmente fazer carreira profissional nos clubes do Amazonas. Quer dizer, eu sei que é uma dificuldade, é uma ideia meio utópica, mas evidentemente que as duas coisas, uma não exclui a outra. Olha, você tocou num ponto fundamental. Meu pai é vivo, 86 anos, e foi um dos fundadores da CLEA e da Federação também. Estava nessa reunião da... Era o Guatassara? O Guatassara é meu tio, meu pai é do Imitoso. Os dois foram lá no início da Federação e saí de FADA para a Federação, né, era amador, e a CLEA. E meu pai me fala sempre assim, quando teve uma reunião lá, a primeira coisa que o Flaviano Limões chamou foi a imprensa esportiva. Olha, se for para falar mal do futebol, não fale não. Não é preciso ter coluna esportiva. Agora, vamos sentar aqui, vamos juntos construir o nosso futebol. E foi assim. É por isso que eu digo, isso aqui é o ensinamento do meu pai. Eu ouço dele até hoje. Ele reclama que ele lê jornal ainda hoje, porque hoje ele lê o jornal físico, impresso. Então, ele acha muito pouca informação. Ausência de informação. Exatamente. Milton, uma coisa que me preocupa, veja, nós que estamos diretamente ligados, querendo o soerguimento, o crescimento do futebol, a participação, o que é muito importante, e acima de tudo, o faturamento dos clubes, o rendimento dos clubes para que possam não só honrar a despesa, mas que tragam bons jogadores, tem uma coisa fundamental. Hoje, a concorrência na televisão de jogos é de domingo a domingo, e às vezes 3 jogos. Como fazer com que o torcedor se motive, queira, possa ir para o estádio e largue um pouquinho a televisão, que não são só jogos nacionais, mas jogos internacionais também temos na TV. Já deu uma pensada sobre isso também? Chagas, é o mundo globalizado, não tem como voltar atrás, botar um pano em cima disso. A vida mudou. Não há dúvida. O que se tem que fazer é vender espetáculo, é criar um evento. Correto. Não é um jogo de futebol, mas um evento. Exatamente. Tá vendo? E como evento, você tem que ter bons atores. Você não vai para um teatro para assistir uma péssima peça. Você tem que... Quem é o ator daquela peça? No futebol, também tem que ser assim. Então, se eu tiver bons atores no jogo, o público pode ter... É que depois ele vê, ele é flamenguista, ele é corintiano, ele seja o que for. Depois ele vê o time dele no vídeo, vai ter o replay aí do jogo. Mas o jogo ao vivo sempre vai ser jogo ao vivo. Isso. O jogo dentro da arena sempre vai ser um jogo diferente. É outro clima, é outro astral. Eu não tenho dúvida disso. E eu conversava nos bastidores até com o Jaime dizendo o seguinte: o Manaus disputou. Porque o torcedor é isso que ele quer. Ele não quer só o clube participando. Na hora que há disputa, o torcedor vai. Não tenham dúvida disso. A arena ficou pequena para aquele jogo. Eu estava lá. Eu vi muita gente injuriada, insatisfeito, brabo, porque não conseguiu entrar para ver o Manaus subir, que infelizmente não aconteceu. Mas era uma boa equipe. Depois eu conversei até com o goleiro do Manaus, o outro jogador, e ele falou para mim: Chaga, de certa forma nós entramos de sapato alto. De certa forma. Você está falando do título da Série D, né? Exatamente. Nós subimos, mas nós não conseguimos só o bolo da cereja. Mas eu estou falando da subida para a segunda divisão. Não, está falando da segunda divisão? Exatamente. Não, é outra coisa. Ele falou: olha, talvez nós tenhamos subestimado. Talvez nós tenhamos nos sentido assim, muito grande para aquela equipe que veio nos enfrentar e isso nos tem atrapalhado. Acredito até que possa ter sido. Mas o Manaus disputou e quando disputa, o torcedor comparece. Agora, uma outra coisa, um jargão que eu usei muito na TV e tal, e repito, o torcedor, eu dizia, em Manaus não nasce amazonense. O Rio de Janeiro é o subúrbio mais distante de Manaus. Ou Manaus é o subúrbio mais distante do Rio de Janeiro. Por quê? O primeiro clube do amazonense é do Rio de Janeiro, não importa qual, né?
Aí os caras me falam na rua, pô, Manchaga, você disse que Manaus não nasce amazonense? Eu digo, pouquíssimos, nasce muito pouco, a maioria é tudo carioca. Nasce muito carioca no Amazonas. E hoje paulista também. E paulista também, agora subiu também. Muito mas palmeirense. mas a grande maioria ainda é carioca. Mas aí tem um detalhe, me permita. Sim. Quando o advento, são 56 anos do advento da Zona Franca de Manaus. Certo. Então o polo da indústria trouxe muita gente de fora. Sem dúvida. Então, e aí nós perdemos um pouco da nossa identidade. Correto. Né? Em tudo. No futebol, na cultura, em tudo. Então, há de se relevar, é um fato relevante, vem o ônus e vem o bônus. Vem o bônus e vem o ônus. Exatamente. Né? Então, assim, hoje nós temos muita gente aí do sul do país, né? Da região sudeste. E aí o cara traz a tua cultura, traz o teu time. Ele vem com a camisa do Vasco, debaixo do corpo, né? Vestida, né? Do Flamengo, do Palmeiras, enfim. Isso só vai mudar quando nós tivermos bons espetáculos. Sem dúvida. Isso é o principal, que nós tenhamos. Chagas, uma coisa que eu sempre realmente lutei e falei isso e divulguei era o seguinte: o meu clube berço de torcedor, eu vi Garrincha jogar, eu vi Didi, eu vi Quarentinho, eu vi Zagallo, eu vi depois Gerson, Jairzinho. Não, eu estou falando do Botafogo. Ah, sim. Por ser Botafogo. Ele está falando de time, né? De time, né? Seleção já... Bem, mas então, eu acho assim que a pessoa que se torna torcedora, ela, em princípio, é uma torcedora do Vasco, do Flamengo, do Nacional, do Manaus, por ter visto um ídolo. Exato. Então nós precisamos criar um ídolo aqui. Cada clube isso. E a imprensa malhar em cima, colocar fotos com a camisa daquele clube, dar um santinho para os estudantes nas escolas, botar estudante no estádio pagando meio ingresso ou indo de graça para ver o futebol, fazer redação sobre aquele jogo, coisas assim que motivem a nossa juventude a ver que nós temos alguma coisa para mostrar também. Mas é preciso mostrar. Claro. Mas quem mostra, me permita, quem mostra é o setorista. Nós não temos mais setorista. Não temos setorista. Isso em Belém, aí você fala, nós não estamos distantes, não devemos nada me desculpe os paraenses, não devemos nada para o Pará em termos de futebol. Nada. Tem 2 clubes na Série C, nós temos 2 clubes na Série C. Por que Belém, o Paysandu e o Remo invadem as suas arenas lá? Eles conseguem rendas, né, e conseguem suportar. Para você ter ideia, o Manaus não subiu no ano naquele ano. Se você for comparar o que o Manaus tinha de folha para o que tinha Remo e Paysandu, é simplesmente o dobro. O dobro. Entendeu? Numa renda do Paysandu, é a nossa folha, paga a folha do Manaus, uma renda de um jogo do Paysandu ou Remo. E aqui a gente não consegue isso. Olha, a discussão está muito boa, o papo é agradabilíssimo, você sabe disso, mas você tem que nos acompanhar, hein? Olha só, portal N1, bem devagar para você, norte1.com.br, para você anotar e não nos abandonar. Outra coisa muito importante, aqui é o Esporte N1, tá bom? Você fica conosco, nos acompanha e futuramente você vai interagir conosco através das redes sociais, por aí você vai também interagir conosco. Mitoso, uma pergunta que não pode calar. Divisão de base, o Manaus tem? O Manaus hoje tem uma divisão de base compartilhada. Né? Por que compartilhada? Porque nós não temos, não existe. Eu tenho uma máxima minha que eu digo, você não faz um nadador sem ter uma piscina. Não tem como. Você não vai fazer um jogador sem um campo de futebol. E o Manaus não tem campo de futebol, CT. Então nós estamos aí, estamos pagando aí um terreno do outro lado da ponte, em Iranduba, e nós já conseguimos aí, o primeiro campo já está quase pronto. Acho que daqui a uns 30 dias nós estamos inaugurando um campo oficial. E aí vai ter toda uma estrutura. O projeto é para 3 campos, toda uma estrutura para recepcionar atletas da base, vai ter uma estrutura só para a base, uma estrutura só para o profissional, onde você pode, inclusive, de repente, um garoto lá de Boa Vista do Ramos, lá de Manacapuru, que não tem aonde morar em Manaus, ele vai morar no CT,
vai ter todas as condições. Você está concretizando uma ideia que foi lançada ao tempo do Nacional. O Nacional perdeu o bonde da história porque poderia ter esse tipo. Foi oferecido, mas o pessoal se recolheu e agora o Manaus vai fazer ótimo para o Amazonas. Mas espera aí, me permita dizer de quem é o autor dessa ideia. Fui eu. Foi você. Você era do Nacional. Sim, eu era o presidente na época e era um terreno do outro lado, não existia ponte e as pessoas não acreditavam que não ia ter ponte, essa ponte não vai existir. E o Nacional realmente perdeu uma grande oportunidade de fazer um grande CT. Hoje não era um CT só, tá? O projeto era um CT e um estádio para 5 mil pessoas. Era importante, até porque eu fiz essa pergunta porque também é uma motivação a mais para o torcedor. O tio, a tia, o avô e tal, não, olha, hoje tem divisão de base, tem o garoto que vai jogar, meu sobrinho, meu primo, ele vai estar presente. Aí a tia quer ir, a mãe quer ir, a avó quer ir, enfim, era uma motivação a mais do torcedor chegar e comparecer. Você traz uma notícia muito importante para o futebol amazonense. O Jaime tocou num assunto fundamental. Nós temos que criar, temos que fazer, temos que trazer de volta o ídolo, mas o amazonense, né? O jogador daqui de Manaus, que surgiu e tal. Nada contra as contratações dos jogadores que vêm de fora para somar para o crescimento do futebol. Nada contra. Agora, nós precisamos... O último ídolo amazonense chamou-se Delmo. E parou. Não teve mais, né? O Delmo foi o último que aconteceu aqui naquela escalada do São Raimundo na 2ª divisão, que foi muito boa. Eu quero dizer a você que vai nos acompanhar através do portal N1, que o programa Esporte N1 não fala só de futebol, né? Vamos trazer aqui vôlei, basquete, vamos trazer aqui tênis de quadra, tênis de mesa, vamos trazer aqui o pessoal que gosta do ciclismo, enfim... Nós vamos, repito, o programa é eclético. Presidente, nós estamos chegando quase ao final do programa. Eu queria que o senhor nos enchesse de entusiasmo, de alegria. Olha, o Manaus vai arrebentar. Olha, é o que nós sonhamos todos os dias, desde o dia 5 de maio de 2013. Mas a gente também tem que ter, a gente tem nossas limitações, né? Chagas, Jaime. A gente gostaria muito, por exemplo, eu falei do polo industrial da Zona Franca ainda há pouco, o Manaus não tem uma indústria do polo que possa dizer assim, está na sua camisa como patrocinador. E a gente vê, inclusive, indústrias do polo apoiando clubes de outros lugares. Nada contra, que façam também lá, mas não deixem de fazê-lo aqui também na região, no local, onde tem a isenção, né? Onde recebe a isenção. É isenção. E tem um detalhe, agora com o novo... a Suframa é presidência, como é que é? Superintendência. Superintendência. É um amazonense, né? Tá quase alinhado para ser uma pessoa nossa do Amazonas, identificado com a terra. Isso é muito bom. É um caminho, né? Que poderá muito bem ser aproveitado para impulsionar, para ajudar a desenvolver o nosso futebol. Não é isso mesmo, Jair? Sem dúvida. Eu me lembro uma época, nós tivemos um superintendente da Suframa que deu assim praticamente tudo e não foi muito aproveitado. Mas, de qualquer sorte, eu acho que vindo agora essa figura, que seja realmente identificada com as nossas coisas, a nossa gente, as nossas cores, as nossas bandeiras, que realmente nós tenhamos um apoio, como que foi dado, por exemplo, ao Boi, lá em Parintins. Né? Então, que os nossos clubes se tornem também bois, no bom sentido da palavra, e impulsionem o nosso futebol para frente. Eu quero agradecer as suas considerações que sejam de otimismo. Olha, Chagas, a gente não tem sido fácil as coisas, não estou aqui querendo justificar, mas o Manaus, nesses 10 anos, vai fazer agora dia 5 de maio, ele tem feito o seu melhor. E você sabe que foi um clube criado é um clube familiar, um clube juntou eu e o Giovanni. Nossos filhos são envolvidos com o clube diariamente. Um é vice-presidente executivo, um é diretor de futebol, um é o médico do clube, o outro é o jurídico do clube. Então, nós estamos assim envolvidos diretamente.
as duas famílias. Então, a gente faz o nosso melhor. A gente faz, às vezes até incompreendido por algumas pessoas e de uma certa forma, uma cobrança até desproporcional, porque nós somos um clube de 10 anos, nós somos um bebê de 10 anos. E já chegamos muito longe. Então, é preciso ter essa compreensão que nem tudo aquilo que a gente também sonha é possível porque tem limitações financeiras. Você não me fez a pergunta, você me fez a pergunta atrás, mas eu esperava você perguntar por que você não subiu. Eu ia dizer, por causa de 300 mil reais, eu não subi o Manaus. Mas espero que esse ano a gente está buscando aí patrocínio, está buscando acordos aí com muitas pessoas aí, tentando viabilizar o futebol amazonense. Contem conosco, e eu muito obrigado, viu, Chagas? Muito obrigado, Jaime Ribeiro, Barreto, pela oportunidade de estar com vocês. Vocês são ícones Eu faria um apelo aos nossos empresários que filiem-se ou procurem uma junção com o Manaus para que o Mitoso não tenha que jogar na loteria para pegar esses 300 mil. Ô Jaime, estamos chegando ao final, muito obrigado. As suas palavras finais aí também? Olha, foi para mim uma satisfação, primeiro que me devolveu o estímulo, as cores do futebol amazonense, né? Porque o Chagas, quando me convidou, eu falei, vai falar de seleção brasileira, e eu ia numa parte aqui dizer o seguinte, eu sou Botafogo, de origem, de berço, mas aqui me agradou muito o Nacional, mas eu também gostava do Rio Negro, gostava do Fast, muitas pessoas me taxavam disso ou daquilo, mas o importante é que quando vinha um clube de fora para jogar aqui com a América, com o São Raimundo, eu era torcedor do time da casa. Então, eu sou torcedor, em princípio, do time amazonense, depois do Botafogo e terceira seleção brasileira. Tá certo. Gente, conto com vocês já sabem, vou repetir, gravem, portal N1, norte1.com.br. Eu espero estar contando sempre com vocês. Um abraço. Muito obrigado, Mitoso. Muito obrigado, Jaime Barreto.